Doutrina e Convênios 42 ilustra a importância da revelação imediata para os nossos dias. Por exemplo, é dada atenção especial à correção de concepções errôneas decorrentes da prática do Novo Testamento de ter todas as coisas em comum. Alguns dos batismos em Kirtland, Ohio, pertenciam a um sistema chamado estoque comum, no qual todas as propriedades eram mantidas em conjunto, como uma comunidade. A experiência nem sempre foi boa. John Whitman explicou: os discípulos tinham todas as coisas em comum e estavam se destruindo rapidamente quanto às coisas temporais, pois ao lerem as Escrituras consideravam que o que pertencia a um irmão pertencia a qualquer um dos irmãos. Portanto, eles tomavam as roupas e outras propriedades uns dos outros e as usavam sem permissão, o que causava confusão e decepção, pois não entendiam as Escrituras. Sobre a reação da igreja à nova lei, John Whitman também declarou: depois que a lei ou revelação foi recebida, os élderes saíram para proclamar o arrependimento de acordo com o mandamento, e membros foram acrescidos à igreja. Embora o bispo Edward Patridge tenha visitado a igreja em seus vários ramos, houve alguns que não aceitaram a lei. Ainda não chegou o tempo em que a lei possa ser plenamente estabelecida, pois os discípulos vivem dispersos e não estão organizados. Nossos números são pequenos e os discípulos ignorantes. Consequentemente, não compreendem as coisas do reino. Alguns dos discípulos foram atraídos para a igreja por bajulação, porque pensavam que todas as coisas deveriam ser comuns. Portanto, pensavam em se fartar do trabalho dos outros. Doutrina e Convênios 42, a lei da igreja, é na verdade uma série de leis recebidas em 3 partes diferentes, em 2 datas distintas. A primeira parte, versículos 1 a 73, foi recebida na reunião dos élderes de 9 de fevereiro. Os versículos 74 a 77 e 78 a 93 foram recebidos 2 semanas depois, em 23 de fevereiro. Os versículos 74 a 77 foram registrados separadamente no livro de Revelações de Kirtland, onde permanecem como uma única revelação. Posteriormente, os versículos 1 a 73 apareceram no livro de Mandamentos de 1833 como capítulo 44, enquanto os versículos 78 a 93 apareceram separadamente como capítulo 47. Parece também que algumas partes de Doutrina e Convênios seção 42 podem ter sido introduzidas por perguntas específicas feitas ao Senhor. A primeira pergunta foi: a igreja deve se reunir em um só lugar ou continuar em estabelecimentos separados? Em segundo, os élderes perguntaram sobre a lei que regula a igreja em sua situação atual até o momento de sua reunião. A terceira pergunta centrou-se em como os élderes devem dispor de suas famílias enquanto proclamam o arrependimento ou estão, de outra forma, engajados no serviço da igreja. A quarta pergunta dizia respeito ao relacionamento dos santos com seus vizinhos de outras religiões, perguntando até que ponto é a vontade do Senhor que tratemos com o mundo e como devemos conduzir nossas relações com eles. Finalmente, os élderes perguntaram sobre a melhor maneira de ajudar os santos que haviam sido ordenados a se reunir em Kirtland do Leste, perguntando que preparativos faremos para nossos irmãos do Leste e onde e como. As instruções que vieram como respostas a essas perguntas constituem esses versículos 1 a 72 da seção 42. Em 23 de fevereiro, Joseph se reuniu com 7 élderes para perguntar como os élderes da igreja devem agir de acordo com os pontos da lei dados por Jesus Cristo à igreja. Assim como vemos em Doutrina e Convênios 77 ou 113. Essas perguntas e alguns outros versículos encontrados em algumas cópias antigas não aparecem mais na seção 42. Todas essas mudanças, a combinação de partes originalmente recebidas separadas
e a omissão de alguns elementos foram feitas sob a direção de Joseph Smith em Doutrina e Convênios de 1835. Talvez seja importante notar que os santos dos últimos dias entendem que a inspiração reside principalmente no profeta Joseph Smith e não no texto. Ou seja, a revelação divina foi dada por meio do profeta e frequentemente moldada por seu vocabulário, pensamento e capacidade de se expressar, como vemos em Doutrina e Convênios 1:24. À medida que as habilidades ou a compreensão do profeta aumentavam, ele podia editar e revisar o que havia sido escrito anteriormente, à medida que via maneiras de expressar a intenção da revelação de forma mais clara ou exata. E isso tem o efeito de tornar tais revisões ainda mais inspiradas do que a original, como, por exemplo, na tradução de Joseph Smith. A inquietação com esse tipo de mudança é uma reação tipicamente protestante, pois o pensamento protestante geralmente atribui inspiração ao texto. Assim, os protestantes desejam encontrar o texto mais antigo ou as cópias mais fiéis, enquanto os santos dos últimos dias desejam conhecer o julgamento mais recente e maduro do profeta sobre como uma revelação deve ser entendida ou expressa. O julgamento mais recente e maduro do profeta Joseph Smith e seus sucessores sobre essas primeiras revelações encontra-se no texto atual de Doutrina e Convênios. Versículo 1. Escutai, ó vós, élderes de minha igreja, que vos reunistes em meu nome, sim, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador do mundo, porquanto credes em meu nome e guardais meus mandamentos. Essa é a lei de ouvir e obedecer. Outra vez vos digo, escutai e dais ouvidos e obedecei a lei que vos darei. A lei do céu é apresentada ao homem, observou o profeta Joseph Smith, e como tal, garante a todos os que a obedecem uma recompensa muito além de qualquer consideração terrena. Embora não prometa que o crente em todas as épocas esteja isento das aflições e problemas decorrentes de diferentes fontes em consequências dos atos iníquos de homens na terra, ainda assim, em meio a tudo isso, há uma promessa baseada no fato de que é a lei do céu que transcende a lei do homem no que diz respeito à vida eterna, a temporal. E no que diz respeito às bênçãos que Deus pode conceder, elas são maiores do que aquelas que podem ser concedidas pelo homem. Então, certamente, se a lei do homem é obrigatória para o homem quando reconhecida, quanto mais a lei do céu deve ser. E tanto quanto a lei do céu é mais perfeita do que a lei do homem, muito maior deve ser a recompensa se obedecida. A lei do homem promete segurança na vida temporal, mas a lei de Deus promete aquela vida que é eterna. Sim, uma herança à destra de Deus, protegido de todos os poderes do maligno. Versículo 3 é a lei da unidade. Pois em verdade eu digo, como vos reunistes de acordo com o mandamento que vos dei, e estáis de acordo no tocante a isto, e invocaste o Pai em meu nome, assim recebereis. De acordo com a lei do comum acordo, os 12 élderes presentes concordaram previamente em aceitar e viver a lei que o Senhor daria. Foi um exercício de fé em Deus, concordar em viver um convênio antes que o Senhor revelasse exatamente o que era. Um paralelo moderno pode ser encontrado na ida ao templo pela primeira vez, quando nos comprometemos, em princípio, a receber certos convênios antes mesmo que o Senhor nos revele exatamente o que eles são. Embora o Senhor quisesse e pretendesse dar a sua lei à igreja, ele ainda exigia que a pedissem antes que lhes fosse dada. A lição aqui é a importância e a eficácia das nossas petições ao Pai Celestial. Mesmo que precisemos de alguma bênção, e mesmo que Ele queira nos concedê-la, podemos não receber até que finalmente a peçamos diretamente em oração fervorosa. Versículo 4. A lei da obra missionária. Eis que em verdade vos digo,
Dou-vos este primeiro mandamento de que devereis ir em meu nome, cada um de vós, exceto meus servos Joseph Smith Jr. e Sidney Rigdon. Esta frase, cada um de vós, refere-se especificamente àqueles 12 que estavam presentes quando essa revelação foi recebida. Eles receberam a ordem de partir imediatamente em missão para o oeste. Assim como os missionários são necessários para espalhar a fé, a liderança também é necessária entre aqueles que a encontram. As principais responsabilidades de Joseph e Sidney eram para com aqueles que haviam se filiado à igreja e para a continuação de seu trabalho de tradução da Bíblia. Eles deveriam sair para declarar a palavra por um curto período, conforme orientado pelo Espírito, que está no versículo 5, mas retornaram para dar liderança ao corpo da igreja. E o versículo 5 diz exatamente isso: e dou-lhes o mandamento de que deverão ir por pouco tempo, e pelo poder do Espírito ser-lhes-á dado saber quando regressar. Esse versículo foi para Joseph e Sidney. Também sairiam em missão naquela época, mas ficariam fora por apenas um curto período, até que o Espírito indicasse o seu retorno. Versículo 6: ireis no poder do meu Espírito, pregando meu evangelho de 2 em 2, em meu nome, elevando vossas vozes como com o som de uma trombeta, declarando minha palavra como anjos de Deus. As instruções dadas aqui no versículo 6 e posteriormente no versículo 7 ainda são princípios básicos do trabalho missionário. Os missionários devem ter o dom e o poder do Espírito Santo, devem viajar em duplas, provavelmente por segurança e para cumprir as leis das testemunhas, que se acha em Doutrina e Convênios 6:28 e Deuteronômio 19:15, e devem pregar vocal e publicamente o evangelho do arrependimento e do batismo. Nisso, devem ser como os anjos, que também são mensageiros de Deus. Durante seu ministério mortal, o Salvador organizou os 12 e os 70 para saírem 2 a 2. A sabedoria do Senhor é evidente ao enviar missionários em duplas. Tal sistema permite que duas testemunhas testifiquem da veracidade do Evangelho restaurado, se encorajem e se protejam mutuamente. A comissão dos missionários e dos anjos é a mesma. Ambos foram chamados por Deus para ensinar o mesmo Evangelho. Podemos conferir em Moroni, capítulo 7, versículos 31 e 32. Versículo 7 da seção 42. E saireis batizando com água e dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. E partindo deste local, entrareis nas regiões do lado oeste. Missouri ficava a oeste de Ohio, e os elders deveriam prosseguir suas missões naquela direção, aparentemente para ajudar a preparar a futura coligação no Missouri. E à medida que encontrardes pessoas que vos aceitem, estabelecereis minha igreja em cada região. Versículo 9. Até que venha o tempo em que vos seja revelado do alto, quando a cidade de Nova Jerusalém será preparada, a fim de que sejais reunidos em um, para serdes o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Esse aí é o primeiro uso desta frase em Doutrina e Convênios e refere-se a Sião a ser estabelecida no Missouri, onde os santos dessa dispensação serão reunidos. Essa cidade será chamada de Nova Jerusalém e será construída no continente americano pelos descendentes de José, que foi vendido ao Egito, e terá sede no condado de Jackson, Missouri. O Senhor prometeu aqui que a localização da Nova Jerusalém seria revelada no futuro, uma promessa cumprida em Doutrina e Convênios, seção 57, versículos 2 e 3. Embora a antiga Jerusalém, a cidade da qual Leí fugiu, também venha a ser reconstruída, ela não será chamada de Nova Jerusalém, porque existe desde os tempos antigos. No versículo 10, encontramos a lei de substituição do líder que transgride.
E também vos digo que meu servo Edward Partridge ocupará o cargo para o qual o designei. E acontecerá que, se ele transgredir, outro será designado em seu lugar. Assim seja. Amém. Os versículos 1 a 10 que acabamos de ver vieram em resposta às perguntas dos santos sobre a natureza da coligação. Especificamente, eles perguntaram se os membros da igreja deveriam se reunir em apenas um local ou permanecer em assentamentos separados. O Senhor então instrui os élderes a irem para as regiões a oeste e edificarem a igreja em cada região. Pela primeira vez em Doutrina e Convênios, o Senhor menciona a cidade de Nova Jerusalém, também chamada de Sião, que é descrita no livro de Mórmon como uma nova Jerusalém que será edificada nesta terra para o remanescente da semente de José. Éter 12:6. Em uma revelação dada apenas alguns meses antes, o Senhor deu a primeira indicação da localização da cidade quando revelou que ela seria construída nas fronteiras pelos Lamanitas, ou perto do que era então a fronteira dos Estados Unidos. Antes de Joseph Smith chegar ao Ohio, ele estava envolvido na tradução do livro de Gênesis, que revelou mais detalhes sobre a Nova Jerusalém. Em uma profecia dada ao antigo profeta Enoque, o Senhor prometeu que nos últimos dias ele enviaria retidão e verdade para reunir meus eleitos dos 4 cantos da terra para um lugar que prepararei, uma cidade santa para que meu povo cinja os lombos e aguarde o tempo da minha vinda, pois ali estará meu tabernáculo e será chamado Sião, a Nova Jerusalém. Moisés 7:62. Enquanto Joseph Smith estava em Ohio recebendo a lei da igreja, Oliver Cowdery continuava sua jornada para o oeste, em direção à fronteira com os Estados Unidos, chegando finalmente ao Missouri. Poucos meses após a chegada de Oliver, Joseph Smith e vários líderes da igreja foram chamados para viajar ao Missouri, onde o local da Nova Jerusalém foi designado como Independence, Missouri. Versículo 11. A lei da ordenação pública. E também vos digo que a ninguém será permitido sair a pregar meu evangelho ou estabelecer minha igreja, a não ser que tenha sido ordenado por alguém que tenha autoridade, e que a igreja saiba que tem autoridade e foi apropriadamente ordenado pelos dirigentes da igreja. É por isso que nós fazemos esses chamados em público na reunião sacramental, por exemplo. Versículo 12. A lei do ensino. E também os élderes, sacerdotes e mestres desta igreja ensinarão os princípios de meu evangelho que estão na Bíblia e no livro de Mórmon, no qual se acha a plenitude do evangelho. É por isso que nós temos a escola dominical. E observarão os convênios e regras da igreja e cumpri-los-ão, e estes serão seus ensinamentos conforme forem dirigidos pelo Espírito Santo. Então devemos ensinar a Bíblia, o livro de Mórmon e os convênios e regras da igreja. É isso. Por isso que os irmãos da presidência da igreja têm sempre instruído que nós nos atenhamos às palavras dos profetas. Versículo 14. A lei da obtenção do Espírito. E o Espírito ser-vos-á dado pela oração da fé, e se não receberdes o Espírito, não ensinareis. Isso não quer dizer que nós saímos para pregar o Evangelho, vamos dar uma aula, hoje eu não posso porque eu não estou com o Espírito. É nossa obrigação exercer essa oração da fé para que nós possamos receber esse Espírito. Versículo 15 é a lei da revelação contínua e das Escrituras adicionais. E tudo isto fareis como vos ordenei com respeito ao vosso ensino, até que seja dada a plenitude de minhas Escrituras. Versículo 16. E ao elevardes vossa voz pelo Consolador, falareis e profetizareis como me parecer melhor. Porque eis que o Consolador conhece todas as coisas e presta testemunho do Pai e do Filho. Essa segunda parte da lei veio em resposta à pergunta sobre
qual é a lei que regula a igreja em sua situação atual até o momento da coligação. Ela aborda 9 tópicos diferentes e consiste aí nos versículos 11 a 69. A primeira parte da lei poderia ser designada como a lei do ensino e da autoridade. O Senhor especifica que aqueles que ensinam e pregam na igreja devem ser ordenados por alguém que tem autoridade. O uso de ordenado aqui é análogo ao uso de designado na igreja hoje e se aplicava tanto a homens quanto a mulheres que eram chamados para ensinar. Esperava-se que os homens e mulheres chamados para ensinar na igreja extraíssem suas instruções principalmente do cânone das Escrituras, que na época consistia da Bíblia e do livro de Mórmon. O Senhor também instrui que os ensinamentos sejam extraídos dos artigos e convênios, das regras e convênios. Estas são as revelações que ele estava dando aos profetas modernos da igreja. Parte dessas revelações acabariam se juntando ao cânone como doutrina e convênios e a pérola de grande valor. Essas instruções permanecem tão vitais para a igreja hoje quanto foram no período inicial da restauração. Recordá-las beneficiará tanto os membros da igreja quanto a nossa sociedade em geral. O elder D. Todd Christofferson alertou: hoje, a Bíblia e outras escrituras estão facilmente disponíveis, mas há um crescente analfabetismo bíblico porque as pessoas não abrem os livros. Explicando a importância do cânone bíblico, ele ainda acrescenta: as Escrituras nos ensinam princípios e valores morais essenciais para a manutenção da sociedade civil, incluindo integridade, responsabilidade, altruísmo, fidelidade e caridade. Nas Escrituras encontramos retratos vívidos das bênçãos que advêm de honrar princípios verdadeiros, bem como das tragédias que acontecem quando indivíduos e civilizações as descartam. Onde as verdades bíblicas são ignoradas ou abandonadas, o núcleo moral essencial da sociedade se desintegra e a decadência se aproxima. Com o tempo, nada resta para sustentar as instituições que sustentam a sociedade. Versículo 18. A lei da obtenção da glória celestial. E agora eis que fala a igreja: não matarás, e o que matar não terá perdão neste mundo, nem no mundo vindouro. Versículo 19. E outra vez digo: não matarás, mas o que matar morrerá. Não furtarás, o que furtar e não se arrepender será expulso. Não mentirás, o que mentir e não se arrepender será expulso. Amarás tua esposa de todo o teu coração, e a ela te apegarás, e a nenhuma outra. Essas palavras não deixam espaço para afeições divididas ou compartilhadas. É uma violação da lei da igreja que os cônjuges deixem suas afeições divagarem ou se dividirem. O elder Spencer W. Kimball explicou dessa forma: as palavras que foram traduzidas como nenhuma outra, em inglês none else, eliminam todos e tudo. O cônjuge então se torna preeminente na vida do marido ou da esposa. E nem a vida social, nem a vida profissional, nem a vida política, nem qualquer outro interesse, pessoa ou coisa, jamais terá precedência sobre o cônjuge e companheiro. O casamento pressupõe lealdade total e fidelidade total. Cada cônjuge aceita o parceiro com o entendimento de que se entrega totalmente a ele. Todo o coração, força, lealdade, honra e afeição com toda a dignidade. Qualquer divergência é pecado. Qualquer compartilhamento do coração é transgressão. Versículo 23. E aquele que olhar uma mulher para a cobiçar, negará a fé e não terá o espírito, e se não se arrepender, será expulso. Não cometerás adultério, e o que cometer adultério e não se arrepender, será expulso. Mas o que haja cometido adultério e se arrepender de todo o coração e abandoná-lo e não mais o cometer, perdoarás. Mas se o fizer outra vez, não será perdoado, mas será expulso. Não falarás mal de teu próximo, nem lhe farás mal algum. Sabes que as minhas leis com respeito a essas coisas são dadas nas minhas escrituras.
O que pecar e não se arrepender será expulso. No versículo 29, a lei da obtenção da glória celestial. Se me amares, servir-me-ás e guardarás todos os meus mandamentos. Esta seção da lei dá mandamentos à igreja. Os mandamentos aqui estão intimamente alinhados com os 10 mandamentos apresentados aos israelitas em Êxodo capítulo 20. Ao mesmo tempo, os mandamentos dados aqui são uma renovação da lei, declarada novamente nos últimos dias. Os 10 mandamentos faziam parte de uma lei preparatória entregue por Moisés e posteriormente cumprida por Cristo. Embora os 10 mandamentos fizessem parte da lei preparatória, os princípios nos quais os mandamentos se baseavam são eternos e foram revelados por meio desta revelação e renovados a Joseph Smith. Os mandamentos dados aqui também expõem e fornecem maiores explicações sobre como a lei funciona. Versículo 30. E eis que te lembrarás dos pobres e consagrarás de tuas propriedades para sustento deles, aquilo que tiveres para lhes dar, com um convênio e uma promessa que não poderão ser violados. Essa seção Doutrina e Convênios 42, dos versículos 30 a 42, constituem as primeiras instruções dadas nesta dispensação a respeito da lei da consagração. De certa forma, a consagração começou na igreja como um esforço popular. Quando Joseph Smith chegou a Kirtland, encontrou novos conversos já tentando implementar uma forma de vida comunitária. Um observador contemporâneo de fora da igreja observou: Isaac Morley havia argumentado que para restaurar a antiga ordem das coisas na Igreja de Cristo, era necessário que houvesse uma comunidade de bens entre os irmãos, e, consequentemente, vários deles se mudaram para sua casa e fazenda, construíram casas, trabalharam e viveram juntos e formaram o que aqui é chamado de a grande família, que naquela época consistia de 50 ou 60 pessoas, jovens e idosos. A família e outros novos conversos em Kirtland iniciaram esses esforços com o desejo sincero de cumprir as Escrituras, mas a falta de orientação específica fez com que problemas surgissem quase que imediatamente. Quando Joseph Smith chegou a Kirtland em fevereiro de 1831, vários membros clamaram para saber a vontade do Senhor a respeito da prática da vida em comunidade. É provável que, em resposta a esses pedidos, o Senhor tenha fornecido essas instruções, que revelaram os princípios fundamentais da consagração. A abordagem mais básica para entender a consagração é examinar o significado da própria palavra e como ela era usada na época da restauração primitiva. Um dicionário de 1828 definiu consagração como o ato ou cerimônia de separação de um uso comum para um uso sagrado. A entrada ainda acrescenta: a consagração não torna uma pessoa ou coisa santa, mas a declara sagrada, isto é, devota a Deus ou ao serviço divino. Esta é uma definição ampla do termo, mas talvez seja a mais útil para compreender a ampla gama de aplicações práticas da lei da consagração. Ao longo da história da Igreja, os termos lei da consagração e ordem unida referem-se a tentativas de dedicar os recursos temporais e espirituais da Igreja à assistência aos pobres e necessitados. Na prática, essas tentativas assumiram muitas formas, embora para os primeiros santos em Kirtland ou Nauvoo, a lei da consagração fosse marcadamente diferente da prática atual. Os santos de todas as épocas fazem um convênio de oferecer seus recursos para o uso sagrado do reino de Deus. Versículo 31. E se deres de teus bens aos pobres, a mim o farás, e eles serão entregues ao bispo de minha igreja e seus conselheiros, 2 dos élderes ou sumos sacerdotes que ele indicar ou tiver indicado e designado para esse propósito. As instruções primordiais do Senhor para a consagração começam assim, lá no versículo 30. Eis que consagrarás todas as tuas propriedades que tens para mim, com um convênio
e uma escritura que não podem ser quebradas, e elas serão apresentadas ao bispo da minha igreja. A inclusão da palavra todos leva o leitor a crer que cada item da propriedade de um indivíduo deve ser entregue aos líderes do sacerdócio. O profeta, então, esclareceu essa formulação em revisões posteriores da revelação, mais significativamente na edição de 1835 de Doutrina e Convênios, que alterou a passagem para instruir os santos a consagrar as tuas propriedades. Versículo 32. E acontecerá que, uma vez entregues ao bispo de minha igreja, e depois de haver ele recebido esses testemunhos concernentes à consagração das propriedades de minha igreja, de modo que elas não possam ser tomadas da igreja, conforme os meus mandamentos, todo homem será responsável perante mim, um mordomo de seus próprios bens, ou do que tiver recebido por consagração, aquilo que for suficiente para si e sua família. E também, se houver propriedades nas mãos da igreja ou de qualquer de seus membros após esta primeira consagração, mais do que o necessário para seu sustento, o que for um resíduo a ser consagrado ao bispo será conservado para que, de tempos em tempos, seja dado aos que não têm, a fim de que todo homem necessitado possa ser amplamente suprido e receba de acordo com suas necessidades. Portanto, o restante será guardado em meu armazém para dar aos pobres e necessitados, segundo designação do sumo conselho da igreja e do bispo e seu conselho, e para comprar terras para benefício da igreja, e para construir casas de adoração e edificar a nova Jerusalém, que será depois revelada, para que meu povo do convênio esteja reunido como um no dia em que eu vier ao meu templo, e isto farei para a salvação de meu povo. Vejam só, reunidos como um no dia em que eu vier ao meu templo. O Senhor sempre bateu nessa tecla da unidade. E acontecerá que o que pecar e não se arrepender será expulso da igreja, e não receberá de volta o que houver consagrado aos pobres e necessitados de minha igreja, ou, em outras palavras, a mim. Porque quando fazeis ao menor destes, a mim o fazeis. Um outro componente fundamental da lei consistia no uso dos excedentes para prover um armazém para administrar aos pobres e necessitados, e também para a compra de terras, construção de casas de adoração e edificação da Nova Jerusalém. Outras revelações instruem que o armazém seja administrado por um bispo ou por agentes da igreja designados pela voz da igreja. O armazém era propriedade comum de toda a igreja, com cada indivíduo aprimorando seus talentos, uma palavra que denota tanto a moeda corrente do Novo Testamento quanto os dons e habilidades concedidas pelo Senhor. Uma motivação subjacente à lei era a necessidade de os santos se sacrificarem para edificar uma comunidade fiel com a Nova Jerusalém em seus horizontes espirituais. Embora hoje a igreja opere vários armazéns do bispo ao redor do mundo, com o objetivo de ajudar a prover o sustento dos pobres e necessitados, os recursos disponíveis por meio da consagração são muito maiores do que os que podem ser contidos em alguns edifícios. O presidente Thomas S. Monson ensinou: o armazém do Senhor inclui o tempo, os talentos, as habilidades, a compaixão, o material consagrado e os recursos financeiros dos membros fiéis da igreja. Esses recursos estão à disposição do bispo para ajudar os necessitados. Então nós próprios podemos ser esse armazém do Senhor. Quando consagramos nossos talentos, nosso tempo, nosso dinheiro, nossa inteligência, nossa dialética, o que for, ao Senhor para ajuda e auxílio dos necessitados. Pois acontecerá que o que eu disse pela boca de meus profetas será cumprido, pois consagrarei das riquezas daqueles que abraçam meu evangelho entre os gentios aos pobres de meu povo, que são da casa de Israel. E também que não haja orgulho em teu coração, sejam simples todas as tuas vestes e sua beleza, a beleza da obra de tuas próprias mãos.
e sejam todas as coisas feitas com limpeza diante de mim. O Senhor ordenou aos santos que evitassem o orgulho, que fossem recatados no vestir e limpos. A revelação também ordenou aos santos que evitassem a ociosidade, advertindo que o preguiçoso não comerá o pão, nem usará as vestes do trabalhador, que é o que está no versículo 42. Não serás ocioso, porque o ocioso não comerá o pão, nem usará as vestes do trabalhador. Essa é a lei do trabalho. O presidente J. Reuben Clark captou sucintamente a essência da consagração, quando ele ensinou: o princípio básico de todas as revelações sobre a lei da consagração é que tudo o que possuímos pertence ao Senhor. Portanto, o Senhor pode exigir de nós toda e qualquer propriedade que possuímos, porque pertence a Ele. Este, repito, é o princípio básico. No versículo 43, nós temos a lei da cura. E os que entre vós estiverem doentes e não tiverem fé para ser curados, mas acreditarem, serão alimentados com todo carinho, com ervas e comidas leves, e não pela mão de um inimigo. Versículo 44. E os elders da igreja, 2 ou mais, serão chamados e orarão por eles, impondo-lhes as mãos em meu nome. E se morrerem, morrerão em mim. E se viverem, viverão em mim. Os versículos, então, do 43 ao 52 poderiam ser intitulados a lei da doença e da cura. Milagres de cura são frequentemente incluídos nas Escrituras como sinais manifestos entre os seguidores de Jesus Cristo. Mais complicadas são as situações em que a fé se manifesta e as pessoas não são curadas. O Senhor especifica que aqueles que têm fé podem ser curados, desde que não sejam condenados à morte, versículo 48. Há casos em que a dignidade e a fé de todos os envolvidos são suficientes, mas simplesmente chegou a hora da pessoa passar para a próxima vida. O presidente Dieter F. Uchtdorf aconselhou sobre o poder e os limites da fé. A fé é poderosa e muitas vezes resulta em milagres, mas não importa quanta fé tenhamos, há 2 coisas que a fé não pode fazer. Primeiramente, ela não pode violar o arbítrio de outra pessoa. Deus convidará, persuadirá. Deus estenderá a mão incansavelmente com amor, inspiração e encorajamento. Mas Deus jamais nos obrigará. Isso minaria seu grande plano para o nosso crescimento eterno. Referindo-se àqueles que podem ser designados para morrer, ele ensinou ainda: a segunda coisa que a fé não pode fazer é impor nossa vontade a Deus. Não podemos forçar Deus a atender aos nossos desejos, não importa quão certos pensemos que estamos ou quão sinceramente oremos. Versículo 45. Juntos vivereis em amor, de modo que chorareis a perda dos que morrerem, e mais especialmente dos que não têm esperança de uma ressurreição gloriosa. Então o Senhor autoriza e aconselha o luto. São fases que nós temos que passar como seres humanos, para assim nós podermos honrar esses que estavam em nosso meio e que agora partiram para a próxima vida. No versículo 46, e acontecerá que aqueles que morrerem em mim não provarão a morte, porque lhes será doce. Joseph Fielding Smith explicou o seguinte: para alguns membros da igreja, a afirmação de que aqueles que morrem no Senhor não provarão a morte tem sido dura. Eles viram homens e mulheres bons e fiéis sofrerem dias e às vezes meses antes de serem levados. Mas aqui o Senhor não diz que eles não sofrerão dores no corpo, mas que estarão livres da angústia e do tormento da alma, que serão compartilhados pelos iníquos. E embora possam sofrer no corpo, a morte para eles será doce, pois reconhecerão que serão dignos diante do Senhor. O Salvador disse a Marta: e todo aquele que viver e crer em mim nunca morrerá. Ou seja,
eles nunca sofrerão a segunda morte e sentirão o tormento dos iníquos quando estiverem face a face com a eternidade. Versículo 47. E os que não morrem em mim, ai deles, porque amarga é sua morte. E também acontecerá que aquele que tiver fé em mim para ser curado e não estiver designado para morrer, será curado. Aquele que tiver fé para ver, verá. Aquele que tiver fé para ouvir, ouvirá. O coxo que tiver fé para saltar, saltará. E aqueles que não têm fé para fazer estas coisas, mas acreditam em mim, têm poder para tornarem-se meus filhos. E se não desobedecerem às minhas leis, tu suportarás as suas enfermidades. No versículo 53, nós temos a lei da consagração. Permanecerás firme no local de tua mordomia. Não tomarás a vestimenta de teu irmão, pagarás pelo que receberes de teu irmão. E se receberes mais do que o necessário para teu sustento, entregá-lo-ás a meu armazém, para que todas as coisas sejam feitas de acordo com o que eu disse. Pedirás, e minhas escrituras serão dadas como determinei, e serão preservadas em segurança. Essa é a lei da continuação do trabalho de tradução da Bíblia. E convém que guardes silêncio a respeito delas, e não as ensines até que as tenha recebido em sua totalidade. E dou-te o mandamento de que então as ensine a todos os homens, pois elas serão ensinadas a todas as nações, tribos, línguas e povos. Tomarás as coisas que recebeste, que te foram dadas em minhas escrituras como lei, para que sejam a lei que governará a minha igreja. Ainda vivemos a lei da consagração? Os santos dos últimos dias ainda vivem essa lei da consagração? O compromisso com a lei continua sendo um dos convênios feitos como parte das ordenanças do templo. Embora a lei do dízimo tenha sido revelada em 1838 e se tornado um elemento importante da prática da igreja, ela não substituiu nem causou a revogação da lei da consagração. A consagração sempre foi uma lei mais holística, abrangendo todas as áreas da vida, não apenas as finanças. O presidente Hinckley disse sem rodeios: a lei do sacrifício e a lei da consagração não foram abolidas e ainda estão em vigor. Embora os títulos e iniciativas de consagração tenham mudado, os princípios permanecem constantes. O presidente Henry B. Eyring ensinou: o Senhor convidou seus filhos a consagrarem seu tempo, seus recursos e a si mesmos para se unirem a Ele no serviço ao próximo. Sua maneira de ajudar às vezes foi chamada de viver a lei da consagração. Em outro período, sua maneira foi chamada de ordem unida. Em nossa época, é chamada de programa de bem-estar da igreja. Os nomes e os detalhes da operação são alterados para se adequarem às necessidades e condições das pessoas. Mas a maneira do Senhor de ajudar aqueles em necessidade temporal sempre requer pessoas que, por amor, consagraram a si mesmas e o que têm a Deus e a sua obra. Versículo 60. A lei de ser salvo. E o que assim fizer será salvo, e o que não o fizer será condenado, caso continue, ou seja, se não se arrepender de seus caminhos. Se pedires, receberás revelação sobre revelação, conhecimento sobre conhecimento, para que conheças os mistérios e as coisas pacíficas, aquilo que traz alegria, que traz vida eterna. Pedirás e ser-te-á revelado em meu próprio e devido tempo, onde a nova Jerusalém será construída. E eis que acontecerá que meus servos serão enviados ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul. Essa é a continuação da lei da obra missionária. E mesmo agora, os que forem para o leste ensinem aqueles que se converterem a fugir para o oeste, e isto em consequência do que sucederá na terra e de combinações secretas. Eis que observarás todas essas coisas,
e grande será a tua recompensa, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas ao mundo não é dado conhecê-los. É a lei do conhecimento dos mistérios. Versículo 66. Observareis as leis que tendes recebido e sereis fiéis. E no futuro recebereis convênios da igreja, os quais serão suficientes para vos estabelecerdes, tanto aqui como na Nova Jerusalém. Esses convênios que temos são suficientes para nos estabelecermos. Versículo 68. Portanto, aquele que tem falta de sabedoria, peça a mim, e dar-lhe-ei liberalmente, e não o lançarei em rosto. Já associamos a passagem que iniciou toda esta obra maravilhosa. Tiago 1:5. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque a vós foi dado o reino, ou em outras palavras, as chaves da igreja. Assim seja. Amém. O Senhor promete a Joseph e aos santos mais revelações para que conheçam os mistérios e as coisas pacíficas do reino. Ele também promete fazer convênios que permitirão que os santos se estabeleçam em Ohio e na Nova Jerusalém. Durante os 7 anos seguintes, a igreja foi administrada por meio de 2 centros principais, Kirtland, Ohio, e diferentes pontos no Missouri. Durante esse período, a maioria das revelações encontradas em Doutrina e Convênios foi recebida. Essas revelações abrangem as seções 41 a 123. Conforme o Senhor prometeu, essas revelações revelaram os mistérios e o conhecimento básico necessários para o funcionamento da igreja. Mais revelações vieram posteriormente durante o período de Nauvoo e durante a liderança dos presidentes subsequentes da igreja. Mas as revelações de Ohio e Missouri fornecem um alicerce sobre o qual a igreja posterior foi edificada. Entre as mais vitais dessas revelações estava a restauração das chaves do sacerdócio, dadas para restaurar a igreja e o reino de Deus, que são aqui definidos como a mesma coisa, no versículo 69. Joseph Smith ensinou que os princípios fundamentais, o governo e a doutrina da igreja estão investidos nas chaves do reino. Versículo 70. A lei do uso da propriedade consagrada para apoio aos líderes da igreja. Os sacerdotes e os mestres terão suas mordomias, assim como os membros. E as famílias dos élderes ou dos sumos sacerdotes designados para ajudar o bispo, como conselheiros em todas as coisas, receberão seu sustento da propriedade consagrada ao bispo para benefício dos pobres e para outros propósitos, como mencionado antes. Ou receberão uma justa remuneração por todos os seus serviços, seja uma mordomia ou outra coisa, conforme o que os conselheiros e o bispo considerem melhor ou decidam. E o bispo também receberá seu sustento ou uma justa remuneração por todos os seus serviços na igreja. Esta passagem especifica que os bispos receberiam assistência de conselheiros chamados dentre os membros da igreja. Embora o bispo Partridge e seus conselheiros devessem ser sustentados por meio da consagração, hoje a maioria dos oficiais da igreja não recebe remuneração por seu trabalho. Embora tenha havido diferenças na forma como a igreja tem sido administrada ao longo do tempo, durante a maior parte de sua história, a igreja não teve um ministério profissional. Esses versículos abrem a porta para que um pequeno número de funcionários receba pagamento da igreja, mas esses funcionários não ocupam cargo eclesiástico com base em seu emprego. É verdade que aqueles que recebem um estipêndio para sustento na igreja, esse estipêndio provém de investimentos privados da igreja e não das ofertas dos membros. O presidente Hinckley explicou: os subsídios de subsistência concedidos às autoridades gerais, que são muito modestos em comparação com a remuneração dos executivos na indústria e nas profissões liberais, provém da renda dessas empresas e não do dízimo do povo. Da mesma forma, a Enciclopédia do Mormonismo, publicada em cooperação com a Igreja, esclarece que, ao contrário dos líderes locais que mantêm suas vocações normais enquanto servem em designações da Igreja, as autoridades gerais deixam de lado suas carreiras para dedicar seu tempo integral ao ministério de seu ofício.
O subsídio de subsistência concedido às autoridades gerais raramente, ou nunca, se iguala aos ganhos que sacrificam para servir em tempo integral na igreja. Em uma declaração feita sobre bispados, mas que se aplica igualmente a todos os que servem na igreja, o presidente Boyd K. Packer ensinou: nem o bispo nem seus conselheiros são pagos pelo que fazem. Eles também pagam seus dízimos e ofertas e dedicam horas intermináveis ao seu chamado. São pagos apenas em bênçãos, assim como aqueles que servem com eles. O versículo 74 é a lei acerca do divórcio por conta de fornicação. Eis que em verdade vos digo que quaisquer pessoas entre vós que tenham repudiado o cônjuge por causa de fornicação, ou em outras palavras, se com toda a humildade testificarem diante de vós ser esse o caso, não as expulsarei de vosso meio. No versículo 75, a lei acerca do divórcio por conta de adultério. Mas se descobrirdes que uma pessoa abandonou o cônjuge por causa de adultério, e é ela mesma a culpada e seu cônjuge vive, essa pessoa será expulsa de vosso meio. Fornicação é com um membro solteiro, adultério com um membro casado. Versículo 76, e também vos digo que devereis ser diligentes e cuidadosos em vossas investigações, para que não recebais tais pessoas entre vós, se forem casadas. A lei acerca da permissão de pessoas culpadas de pecado sexual em se filiar à igreja está no versículo 77. E se não forem casadas, deverão arrepender-se de todos os pecados. Caso contrário, não as recebereis. A lei sobre a manutenção dos bons padrões na igreja está no versículo 78. E também toda pessoa que pertencer a esta igreja de Cristo esforçar-se-á para guardar todos os mandamentos e convênios da igreja. A lei sobre os assassinos está no versículo 79. E acontecerá que se qualquer dentre vós matar, será entregue para ser julgado de acordo com as leis do país, pois lembrai-vos de que ele não terá perdão, e o caso será provado de acordo com as leis do país. A lei acerca dos membros que cometeram adultério. Versículo 80. E se qualquer pessoa, homem ou mulher, cometer adultério, será julgada diante de 2 ou mais élderes da igreja, e toda palavra contra ele ou ela será confirmada por 2 testemunhas da igreja e não do inimigo. Mas se houver mais de 2 testemunhas, será melhor. Versículo 81. Não obstante, a pessoa será condenada pela boca de 2 testemunhas. E os élderes apresentarão o caso diante da igreja, e a igreja levantará a mão contra ela, para que seja julgada de acordo com a lei de Deus. E se for possível, é necessário que o bispo esteja presente também. E assim fareis em todos os casos que vos forem apresentados. A lei para os membros que furtam, roubam e mentem. Versículo 84. E se um homem ou uma mulher roubar, será entregue à lei do país. E se ele ou ela furtar, será entregue à lei do país. E se ele ou ela mentir, será entregue à lei do país. A lei do julgamento final por Deus está no versículo 87. E se ele ou ela cometer qualquer iniquidade, será entregue à lei, sim, à lei de Deus. A lei da procedência dos membros com aqueles que lhes ofendem está no versículo 88. E se teu irmão ou tua irmã te ofender, aparta-te com ele ou ela a sós. E se ele ou ela confessar, reconciliar-vos-eis a sós, em privado. Não é lavando a roupa suja na frente de todo mundo. Versículo 89. Mas se ele ou ela não confessar, ele ou ela será por ti entregue à igreja, não aos membros, mas aos élderes. E isso será feito numa reunião, e não perante o mundo, em segredo. E se teu irmão ou tua irmã ofender a muitos, ele ou ela será repreendido diante de muitos. E se alguém ofender publicamente, será repreendido publicamente para que se envergonhe. E se não confessar, será entregue à lei de Deus. Se alguém ofender em segredo, será repreendido em segredo, para que tenha oportunidade de confessar em segredo a quem quer que tenha ofendido e a Deus.
para que a igreja não fale com reprovação a seu respeito. É a confidencialidade desses conselhos de membro que desde o início deve ser respeitada. E assim agireis em todas as coisas. A parte final dessa revelação, recebida algumas semanas depois, em 23 de fevereiro de 1831, trata de como diversas ofensas entre os membros da igreja devem ser remediadas. Ofensas como roubo e mentira são entregues às autoridades civis do país. Outras ofensas, como imoralidade, comportamento impróprio, apostasia, constituem uma ofensa às leis da igreja e são tratadas por seus líderes. O presidente James E. Faust explicou: aqueles que possuem as chaves que incluem a autoridade judicial ou disciplinar têm a responsabilidade de manter a igreja purificada de toda iniquidade. Bispos, presidentes de estaca, presidentes de missão e outros que têm a responsabilidade de manter a igreja pura devem realizar esse trabalho com espírito de amor e bondade. Não deve ser feito com espírito de punição, mas sim de ajuda. No entanto, não é bondade para com um irmão ou irmã em transgressão que seus líderes presidentes olhem para o outro lado. Doutrina e Convênios 42 inclui a primeira introdução aos conselhos de membros da Igreja, projetados para auxiliar indivíduos que se envolveram nos pecados mais graves. Essas reuniões em diferentes épocas receberam nomes diferentes, mas sempre tiveram o mesmo propósito básico. O Manual da Igreja de 2020 explica: a maior parte do arrependimento ocorre entre uma pessoa, Deus, e aqueles que foram afetados pelos pecados de uma pessoa. No entanto, às vezes um bispo ou presidente de estaca precisa ajudar os membros da igreja em seus esforços para se arrependerem. Ao auxiliar os membros com o arrependimento, bispos e presidentes de estaca são amorosos e atenciosos. Eles seguem o exemplo do Salvador, que elevou as pessoas e as ajudou a se afastar do pecado e a se voltar para Deus.